pessoal, vamos começar mais um vídeo de administração da produção. Nós vamos basear o conteúdo mais uma vez no capítulo 3 do livro do Nigel Slack. Vamos falar hoje de estratégia de produção. Na última aula a gente viu que a estratégia de produção pode ser um reflexo top-down, de cima para baixo, de baixo para cima, bottom-up, e que também envolve traduzir requisitos do mercado em decisões de produção e também explorar as capacidades dos recursos da produção em certos mercados. Nós falamos já dos dois primeiros e hoje nós vamos falar desse terceiro e quarto item que envolve a estratégia da produção. Primeiramente, então, vamos falar da perspectiva dos requisitos de mercado. Aqui está o nosso quadrinho, que a gente vai preenchendo conforme a gente for falando das estratégias. Falamos da top-down, o que a empresa deseja que as operações façam. Falamos da bottom-up, o que a experiência diária sugere que as operações deveriam fazer. E vamos falar agora da perspectiva dos requisitos do mercado, que significa o que o posicionamento de mercado requer que as operações façam. Qualquer empresa busca satisfazer o mercado que ela está tentando servir. Então, nenhuma operação produtiva que falha em servir o seu mercado de maneira adequada não tem chance de sobreviver no longo prazo. Quando a gente pensa em satisfazer mercados, a gente pensa logo em marketing, mas essa perspectiva também é importante para a administração da produção. Não dá para garantir que as operações de produção estejam alcançando níveis corretos de desempenho em qualidade, em rapidez, em confiabilidade, em flexibilidade e custo, sem compreender corretamente o que o mercado requer. Vamos dar uma olhada na figura 3.5 do livro do Slack, que é essa aqui. Então, os objetivos de desempenho são qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Isso é fruto das necessidades dos consumidores, do estágio do ciclo de vida do produto ou serviço e das ações dos concorrentes. Vamos ver primeiramente, então, necessidades dos consumidores. A produção procura satisfazer os clientes da empresa desenvolvendo os seus 5 objetivos de desempenho, que quais são mesmo? Qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Por exemplo, se um consumidor prefere produto ou serviço com preço baixo, a produção deve dar ênfase ao desempenho de custo. Se os consumidores querem serviços isentos de falhas ou erros, a produção precisa se concentrar no desempenho da qualidade. Se a ênfase dos consumidores está na entrega rápida, a velocidade vai ser um critério importante para a área de produção da empresa. Agora, se os consumidores querem produtos nos quais podem confiar, a ênfase deve estar na confiabilidade. E se eles esperarem produtos ou serviços bastante inovadores, a flexibilidade para inovar vai ser importante para a empresa. Esses fatores definem as exigências dos clientes e são chamados de fatores competitivos. Olhem só essa figura que interessante. Aqui nós temos do lado esquerdo fatores competitivos, o que os consumidores valorizam, e os objetivos de desempenho da empresa. Então, conforme a gente deu nos exemplos, se o consumidor valoriza preço baixo, a operação tem que se superar em custo. Se o consumidor quer produtos e serviços inovadores, o objetivo de desempenho tem que ser flexibilidade, e assim por diante. Outra causa importante dos objetivos de desempenho da empresa são as influências dos concorrentes. Os clientes não são a única influência importante na prioridade dos objetivos de desempenho da empresa. Aquilo que os concorrentes fazem também é muito importante. Por exemplo, uma certa pizzaria se concentra em garantir entrega rápida aos clientes, mas o seu concorrente, além de garantir a mesma entrega rápida, também oferece mais variedades de pizzas. Essa pizzaria poderia reagir ao seu concorrente ampliando a sua própria variedade e o seu objetivo de desempenho se deslocaria, então, da velocidade na entrega para a flexibilidade, buscando, assim, igualar o seu concorrente.
Mas isso não significa que a empresa sempre procurará igualar o movimento dos seus concorrentes. O ponto principal que a gente precisa entender aqui é que, mesmo sem qualquer mudança direta nas preferências dos consumidores, uma empresa pode ter que mudar a forma como ela compete, e isso vai levar a uma mudança nos seus objetivos de desempenho. E a empresa também pode optar por competir de forma diferente dos seus rivais, para se distinguir deles. Vamos falar agora da influência do ciclo de vida dos produtos ou serviços. Existem 4 estágios desse ciclo de vida e são relacionados ao volume de vendas. Esses estágios são introdução, crescimento, maturidade e declínio. A introdução é quando o produto ou serviço acaba de ser lançado no mercado. O crescimento é quando ele ganha aceitação no mercado. A maturidade é quando as necessidades do mercado começam a ser atendidas. E o declínio, as necessidades do mercado já foram amplamente atendidas e aquele produto talvez não represente mais o que já representou no passado. O ponto mais importante em relação ao ciclo de vida dos produtos é entender que eles irão exigir estratégias de produção diferentes para cada estágio. Por exemplo, quando um produto ou serviço é introduzido no mercado, ele é pouco conhecido e os seus concorrentes provavelmente não estarão oferecendo algo parecido. As necessidades dos consumidores ainda não estarão totalmente compreendidas e o produto ou serviço poderá mudar frequentemente. Então, a flexibilidade é um objetivo de desempenho muito importante nesse estágio. No estágio de crescimento, conforme o volume de vendas da empresa vai crescendo e os concorrentes começam a desenvolver seus próprios produtos, a padronização é bastante útil para permitir que a empresa consiga suprir a demanda do mercado. Assim, acompanhar essa demanda pode ser a principal preocupação da produção. Uma resposta rápida e confiável à demanda é importante para que a empresa ganhe mercado e também para manter bons níveis de qualidade. Quando o produto ou serviço está no estágio de maturidade, a demanda por ele tende a se estabilizar. Alguns concorrentes já devem ter abandonado o mercado e esse vai ser dominado por poucas e grandes empresas. Os projetos dos produtos já vão estar totalmente padronizados e a ênfase vai mudar para o preço, exigindo que a empresa tenha como objetivo de desempenho a redução dos seus custos de produção. No último estágio, que é o de declínio, as vendas diminuem e os concorrentes começam a sair do mercado. Para as empresas restantes, pode haver um mercado residual, mas se a capacidade de produção for maior do que a demanda, o desempenho continuará a ser dominado pelo custo. Essa foi a perspectiva dos requisitos de mercado, onde as necessidades dos clientes, as ações dos concorrentes e o ciclo de vida dos produtos influenciam os objetivos de desempenho da produção. Vamos falar agora da perspectiva dos recursos de produção. Completando o nosso quadro, top-down, bottom-up, requisitos de mercado e, finalmente, perspectiva dos recursos de produção. O que os recursos de operações podem fazer. Essa quarta e última perspectiva busca entender a importância de se desenvolver os recursos de produção como algo importante para a estratégia de produção da empresa. As empresas desenvolvem ao longo do tempo capacitações ou competências centrais que vão auxiliar essas empresas na conquista de vantagem competitiva sustentável, que é aquela que permanece ao longo do tempo. Então nós temos aqui que a capacitação das operações, de maneira conjunta com os recursos e os processos, vão gerar 2 tipos de decisão nessa dimensão que a gente está estudando da estratégia. Nenhuma empresa pode simplesmente escolher em qual parte do mercado que ela deseja estar, sem considerar suas habilidades de produção. As restrições impostas pelas suas operações precisam ser levadas em conta. Quando surge uma oportunidade de mercado, a empresa precisa saber se ela vai possuir capacidades de recursos para poder aproveitar essa oportunidade.
Então, ela é guiada também pela perspectiva dos seus recursos de produção e não somente pelos requisitos do mercado. A perspectiva dos recursos de produção começa então com o entendimento das capacidades e das restrições de recurso dentro da produção. A empresa precisa, nesse sentido, responder uma simples pergunta: o que temos e o que podemos fazer? Um ponto de partida é ela examinar os seus recursos de input e os seus processos de transformação. Mas uma operação produtiva, ela não é apenas a soma dos seus recursos e processos. Uma operação possui alguns recursos intangíveis que devem ser considerados. Quais são esses recursos intangíveis? São os seguintes: seu relacionamento com fornecedores e a reputação que ela possui com seus consumidores, o seu conhecimento e experiência em manusear suas tecnologias de processo e a forma como sua equipe de funcionários trabalha junto ao desenvolvimento de novos produtos e serviços. Esses recursos intangíveis são importantes e possuem valor real. E é desses recursos intangíveis, assim como dos recursos e processos tangíveis, que uma operação produtiva necessita dispor para atender os seus mercados. Assim, a questão central para a administração da produção é assegurar que o padrão das decisões estratégicas dela realmente desenvolva capacidades adequadas dentro dos seus recursos e dentro dos seus processos. E as estratégias de produção dividem-se em dois tipos de decisões que a empresa precisa tomar: decisões estruturais, que são aquelas que influenciam as atividades do projeto de produção, e as decisões infraestruturais, que são as que influenciam a força de trabalho, as atividades de planejamento, controle e melhorias. Importante a gente notar aqui que as melhores e mais caras instalações e tecnologias, elas só vão ser eficazes se a produção também possuir uma infraestrutura adequada para governar a maneira como essa produção vai funcionar no dia a dia da empresa. Para finalizar, vamos ver o funcionamento da matriz de estratégia de operações, relacionando decisões estruturais e infraestruturais com os objetivos de desempenho. Olhem só, nós temos aqui os 5 objetivos de desempenho, que são qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. As decisões estratégicas estão nas colunas seguintes. Vejam que uma decisão estrutural ou infraestrutural não precisa necessariamente estar em todos os objetivos, mas a somatória delas vão buscar atingir esses objetivos de desempenho rumo a garantir competitividade do mercado para a empresa. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma empresa que quer concentrar toda a manufatura dela em um local, porque isso reduz o custo. E a escala aumentada em um único local vai permitir para ela produzir simultaneamente diferentes produtos, flexibilidade. E vai facilitar para ela também, por estar em um local só, um monitoramento da qualidade. Essas são as decisões estruturais. Olha agora as infraestruturais, em rapidez e confiabilidade. Planejamento e controle comuns vão permitir que os pedidos recebam prioridade e sistemas de monitoramento de desempenho vão alertar quando houverem prazos perdidos na entrega do produto. Obrigado por você ter assistido esse vídeo e ter ficado até o final. Peço que você diga se você gostou ou não e coloque suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.